E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar de um tema super interessante que está sempre em alta, é sempre importante conhecer mais, que é o DDD, o Domain Driven Design. Né? Para falar sobre isso hoje, como sempre, estou aqui com a Fernandinha. E aí, Fernanda? E aí, Champs? Hoje eu falei, né, que o episódio que a gente ia gravar hoje era de DDD. Aí me perguntaram, mas é 31, 21 ou 11? Porque o 31 é o melhor. Aí eu falei, não é bem sobre isso não, mas vambora. Domain Driven Design, vambora, que esse assunto é bom. Exatamente, não é sobre esse. Então, trouxemos aqui dois especialistas aí para falar com a gente, né? Trouxemos aí o Cassiano, mais uma vez aí com a gente. Fala aí, Cassiano, tudo jóia? E aí, tudo jóia? Pô, mais uma vez, então, é um prazer estar com vocês de novo, né? Especialista né? Eu gosto de falar, então por isso que eu tô aí, né? Então, tô aí, prazer estar com vocês de novo, com o Naves também, meu parceiro. E espero que a gente consiga desenvolver nesse assunto aí. Eu, particularmente, adoro muito o DDD, então acho que vai dar pra gente fazer uma fofoca tri aí. Como você já introduziu aí, o Naves também está com a gente, vocês já formaram duplinha aí em outro episódio, então estão aí de volta. E aí, Naves, tudo certo? Fala pessoal, obrigado pela oportunidade aí. Acho que vai ser uma conversa bem bacana, um tema bem rico. Vamos ver se dá para falar tudo nesse episódio. É isso aí, então, para começo de conversa, né, o DDD, a gente vai se basear bastante aqui na nossa conversa nos dois principais livros aí sobre DDD, que é o Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of the Software, do Eric Evans, com contribuições do Martin Fowler, né? E a gente também tem o livro famoso, esse é o livro azul, né? A gente também tem o famoso livro vermelho, que é o Implementing Domain Driven Design, do Vol Vernon. Então, como os dois livros falam sobre DDD, queria entender aí com vocês o que é o DDD, né? Para que serve e quando a gente aplica esse conceito. Pergunta de $1 milhão isso aí, hein? DDD é uma abordagem, né, que surgiu pela primeira vez aí com Eric Evans e Martin Fowler no livro azul. E o objetivo dessa abordagem é realmente analisar a complexidade do mundo real, né, do seu domínio, e tratar ela da melhor forma possível no seu código. Partindo dessa ideia, vários conceitos vão sendo discutidos ao longo do livro. O que é uma linguagem oblíqua, como que você realmente mapeia o seu negócio, o seu domínio para o seu código, como que isso deveria ser feito e quais são os vários padrões que eles desenharam para conseguir lidar com essa abstração do mundo real no código. Então você vai ter lá o que é uma entidade, o que é um value object, o que é uma raiz de agregação, o que é um serviço, um módulo, como construir seu software. Tudo isso são conceitos que estão dentro, né, do livro DDD e servem para conseguir atacar a complexidade do domínio no código, né? Dentro desse assunto ainda, né, por que então que a gente quer tratar a complexidade do domínio no código? Para o custo, sempre é custo. A arquitetura de software é sempre sobre custo. E normalmente a gente coloca esse custo em 3 caixinhas. É o custo do legado, que já existe, as coisas que você chega lá, às vezes, na empresa, no projeto, já tem aquele tanto de coisa que pode ou não tá legal e tem toda essa complexidade de lidar com isso. A complexidade técnica do que você escolhe, das tecnologias que você escolhe e tudo mais, e a complexidade do domínio, que é realmente o que o seu cliente quer pagar por isso, sabe? Não quer pagar pela sua complexidade técnica que você escolheu, quer pagar pela complexidade do domínio. É isso sobre o que ele quer pagar? Como lidar com isso bem, sabe? Como representar o domínio bem no seu software? DDD sobre isso, é uma abordagem rica, com vários conceitos, né? Não é uma receita de bolo, mas é vários conceitos de como lidar bem com a complexidade do domínio. E quando a gente fala sobre isso, então, a gente consegue aplicar o DDD somente para back-end? Então, o DDD, ele vai além do software, sabe? Assim, além de só, ele vai além disso, entendeu? A resposta é tipo assim, o DDD é além disso, o DDD é uma forma de pensar. Então, acho que o primeiro conceito, assim, pelo menos no livro vermelho que é descrito, é a linguagem oblíqua. O que é assim, a linguagem oblíqua? É como se fosse uma linguagem, um idioma desenvolvido e partilhado pelos devs e especialistas de domínio, vamos dizer assim, né? Que é a pessoa que é o core daquele subcontexto, vamos dizer assim, sabe? Então, repara que isso já está além de back-end e front-end, sabe? É meio que já, assim, é o idioma de conversa entre um time técnico e um time de negócio. Aí, com base nesse idioma, beleza. Já que a gente já sabe que a mobilidade oblíqua, só existe um idioma, só existe dentro de uma empresa,
Claro que não, né? Cada departamento, às vezes, vai ter uma linguagem diferente. Um exemplo muito simples aí, por exemplo, um hospital, né? Eu acho que o Cassiano já até trabalhou numa coisa de alguma coisa relacionada à saúde, né? Então, se eu falar besteira aqui, você me corrige. Mas imagina se você tem um hospital lá. Aí você tem a pessoa humana, né? A pessoa humana que tá lá, vai lá no hospital. Aí ele vai ser internado, tá lá na área de interno. Então, ele é um interno, né? Ele é um paciente. E para a área financeira, ele é o quê? Ele é um cliente. Será que eles vão tratar as duas pessoas da mesma forma, o cliente e o paciente? Todo paciente é um cliente, será? Porque tem paciente, às vezes, pelo menos no Brasil, que é tratar quem é o cliente de fato é o governo brasileiro que passa a verba. Então todo paciente é um cliente? Como é que a gente faz esse mapeamento? Então já repara que já vai ter dois idiomas diferentes, porque tem duas pessoas lá se lidando com forma diferente. Provavelmente vai ter dois bounded contexts, que é um novo conceito que já começa a emergir nesse mundo de DDD. Aí já vai lá, o que é um bounded context, né? É um limite, né? Assim, dentro do qual existe esse modelo de domínio. É, tem que ter uma linguagem única lá dentro. Não pode ter mais, por exemplo, a pessoa tem dois significados. Isso significa também que tratando duas áreas, dois objetivos diferentes, né? Isso já tem cara de ser contextos diferentes. Então tem que ter um significado coeso e único, sabe? Essa linguagem oblíqua tem que refletir o domínio com exatidão. Essa que é a ideia de balde de contas. Muita gente acaba mapeando o balde de contas para um departamento, uma área da empresa, sabe? Não necessariamente, mas Separar em pastinha. separar em faixinha. Mas então a dor, né? Tô entendendo que a dor realmente que o DDD ele vem resolver é de diminuir a distância entre o que o negócio fala e o que a galera técnica fala, né? É mais ou menos É, isso? É para diminuir essa distância, sabe? todo mundo falar a mesma coisa e assim ser fácil talvez, né? Ou mais intuitivo para o desenvolvedor entender enfim, programar tecnicamente as coisas do negócio. É mais ou menos isso? Eu gosto de pensar assim, a melhor frase que descreve para mim o Domain Driven Design é a frase que está na capa do livro azul, que é atacar a complexidade no coração do software, né? Quando a gente fala de Domain Driven Design, até respondendo também, argumentando ali sobre a questão sobre, é front-end ou front-end? Cara, é o coração do software. É até uma das coisas, assim, que eu vejo que me chama muita atenção até hoje, porque essa primeira vez que foi introduzido para nós o DDD, que foi em 2002, no lançamento do Livro Azul, a gente já tem aí 21 anos, né, de conhecimento já sobre DDD. E muitas vezes, quando a gente vai entrar num software, o que o DDD ele prega pra gente assim? Eu não quero saber, por exemplo, eu vou fazer um software. Eu não quero saber se eu vou colocar ele na Azure, na AWS, se eu vou usar SQL, Mongo. Isso são complexidades técnicas. Quando a gente está falando de Domain Driven Design, levantar um software com Domain Driven Design, a gente quer saber primeiro quais são as complexidades técnicas. Ou seja, o que eu quero saber? Então, que nem o Naves falou ali, eu quero saber quais vão ser minha linguagem ubíqua, né? Que a linguagem ubíqua, ela basicamente é o carro-chefe hoje do DDD. É a sementinha que tu planta no software, né? Tu vai criando os mapas e aí tu vai identificando os contextos e tal. Então, onde é que fica o DDD? O DDD ele está basicamente no coração do software. Se o coração do software ele é tratado hoje, por exemplo, no back-end, então provavelmente o forte do BDD vai estar lá, do DDD vai estar lá, né? Discorrendo um pouco mais sobre o assunto, né? Continuando na mesma linha do Cassiano, eu diria que essa frase na capa do livro azul realmente representa bem o intuito do DDD. A linguagem oblíqua é um conceito forte, fortíssimo dentro do DDD, mas o interesse do DDD é o domínio, é a regra de negócio, é a complexidade, sabe? Por exemplo, se você não tem o domínio complexo, se você, sei lá, se você tem um CRUD, uma telinha para ler dados e só mostrar dado para, sei lá, para uma área de atendimento ao cliente, só quer ler dado e responder rápido, sabe? Não tem domínio, às vezes, assim, é uma coisa muito simples, sabe? Não tem nenhum comando de ação forte, às vezes não precisa de DDD. Então, a linguagem oblíqua é uma das ferramentas, talvez a mais forte, para conseguir lidar com a complexidade do domínio, que é, de fato, o que o DDD quer, lidar com a complexidade do domínio. Como lidar com a complexidade do domínio? Eu acho que todo mundo que já tem alguns anos de carreira já chegou, pelo menos, a dar de cara com algum software complexo, muito grande, que não ficou legal, que ficou muito complexo de mexer, ficou difícil de mexer. Aí você pensa assim, será que o DDD foi bem aplicado ali? É muito improvável, sabe? Porque esse exatamente é o cliente do DDD, o que ele queria
tratar e para quem ele foi desenvolvido, sabe? Para esse tipo de domínio complexo, um sistema grande, que é aquele tipo de sistema que realmente resolve essas coisas na vida real, né? Tá próximo disso o DDD, o que ele quer tratar. O Eric Evans, ele fala uma frase muito bacana, né, no Livro Azul, que é a seguinte: quando a gente faz o normal de um desenvolvimento de um software, não é só o Eric Evans que fala isso, né, tem outros autores, mas no livro tem também essa citação, é que o normal é a gente ter uma linha de desenvolvimento que não seja linear, né. Por exemplo, normalmente a gente começa o software, o desenvolvimento dele é muito rápido, né, falando de um software de grande porte, né, um exemplo, o Naves falou lá: "Eu tenho uma tela aqui, eu não preciso me preocupar então com evoluir essa arquitetura, né, esse software". Mas agora vamos pensar que eu estou criando um projeto, né, ele tem lá mais de 5 telas, e o comum é a gente começar codando ali no início ligeiraço, né. Só que a complexidade ela vai aumentando. Por quê? Por causa que todo software tem a complexidade. Aliás, se o cliente nos pagasse para criar só cadastro, ele usava Excel, né. Então e ainda assim ali às vezes tem que colocar complexidade, né. Mas então conforme essa complexidade ela vai adicionando, mais demorado vai ficando de tu desenvolver teu software. Por quê? Por causa que daqui a pouco vai chegar o tempo que, eu tenho que adicionar uma feature, e essa feature vai mexer em algo do legado do sistema aqui. Então eu tenho que cuidar para não quebrar o meu sistema, eu tenho que olhar para aquilo lá e eu tenho que conseguir entender, e aí muitas vezes o cara vai ter que setar uma propriedade lá e o cara pensa: "Pô, mas será que se eu setar essa propriedade aqui eu não tinha que setar alguma outra junto?" Tipo, eu flaguei alguma coisa como true, será que não tinha que vir uma data aqui, alguma coisa? Né, então o DDD ele tem essa ideia de tu inverter essa linha, porque quando a gente usa o DDD, né, a gente começa a fazer o software estar em harmonia, né, agora viajando bem nas ideias, assim, mas, digamos assim, a gente vai demorar mais no início, e é por isso que tem que ter essa decisão de usar o DDD, porque o início ele vai ser mais lento, né. Só que em compensação, o bom DDD, ele vai se comprometer em pelo menos a ser sempre um desenvolvimento linear. Então o desenvolvimento ele nunca mais ele não pode ficar abaixo do esperado por causa da complexidade, por causa que se tu não atacou a complexidade certa, então tu não fez o DDD certo, tu não atacou a complexidade, né. E é isso que os livros eles trazem pra gente, né, técnicas de como transformar, porque isso também é uma frase muito idealista, né, se a gente for ver muitos softwares hoje, é difícil de encontrar essa realidade, né, em muitos projetos. Eu estava ouvindo vocês falando sobre complexidade, e eu fiquei pensando que quando a gente inicia um desenvolvimento, né, de software, um produto, uma das primeiras decisões, né, que a gente acaba tendo que tomar, e que a gente acaba indo talvez por um caminho, dependendo da maturidade do time, mas que é justamente se eu vou começar o meu software como um monolito ou como um microserviço. Se eu já de cara vou investir em quebrar bem os meus domínios ou não. E essa é uma decisão super difícil, na minha opinião, justamente porque no início você não tem tanto conhecimento dos limites de cada domínio e de como eles interagem entre si. Então, normalmente, assim, eu mesma acredito fortemente que os softwares normalmente vale mais a pena você iniciar como monolito para depois pensar em microserviços. E aí eu queria perguntar para vocês justamente assim, o quanto microserviços, DDD, monolito estão relacionados, se isso que eu estou falando faz sentido ou não. Eu tenho uma resposta que talvez vá combar bem bacana com isso. Hoje, talvez o Naves vá concordar comigo, a bíblia do microserviços é o livro Building Microservices, né, do Sam Newman. E o primeiro capítulo dele, adivinha sobre o que que é? DDD. Né. Ou seja, só o principal assunto do microserviço é a domain driven design. Inclusive, eu quero separar os meus microserviços, beleza, eu vou olhar para os meus bounded contexts, né. Então ele está fortemente ligado, assim, né. Agora essa questão esse ponto que tu falou também é um ponto que eu concordo, e também tem nesse mesmo livro que eu falei, né, uma citação do Sam Newman dizendo que não comece pelo microserviço, comece com um bom monolito, né. E cria uma arquitetura evolutiva partindo disso, do bom monolito, né, para ter os microserviços. É muito mais fácil da manutenção do microserviço, né, desculpa, num monolito. Sim, mas aí eu fico até, volto na minha questão, assim, tipo, porque realmente, na hora que você está no início do projeto, como eu falei agora,
Normalmente você não tem conhecimento, claro, né? Talvez mais pessoas de negócio tenham, claro que elas têm conhecimento, mas normalmente nós, programadores lá que estamos começando aquele projeto, a gente tem pouco conhecimento dos domínios e como eles interagem entre si. Como fazer, então, um bom DDD no início de um projeto? Eu acho que a gente poderia conceituar algumas coisas primeiro sobre DDD, para não ficar muito difícil de responder essa pergunta sem ficar parecendo muito abstrato, Fluff. sabe? Sim. Beleza? Então, eu vou falar primeiro porque é value object, entidade, raiz de agregação. Aí a gente vai começar a falar de bullet context que já está bem definido. Aí a gente vai falar sobre limite de transação, de event storm e como que isso vai legal aí, né, no start de um projeto, sabe? Então, é difícil que não tenha uma conversa linear, mas vou tentar contextualizar aqui para conseguir fechar bem a ideia. É, entidade é como se fosse um objeto do mundo real que tem uma identidade e que e seus parâmetros mudam. Vamos dizer assim, você é uma pessoa, seu nome é Fernanda. Fernanda pode, sei lá, se ela é muito pequena, ela pode crescer, ela pode, sei lá, cortar o cabelo, pode mudar suas características, né? Então, uma entidade, ela é meio que isso, ela tem uma identidade, é um domínio que tem identidade e muda. Value Object é uma coisa um pouco diferente, porque ela não tem, a identidade dela, desse Value Object, ele é definido pelos seus parâmetros. Por exemplo, o endereço. O endereço é o quê? É uma rua, um Ô, Naves, CEP, um deixa eu conjunto. só te interromper. Só um adendo. O que Value Object não é? Ele não é uma DTO, tá? Ponto. Boa, boa. Porque é um termo bem confundido isso. É bem comum a gente ver assim. Tu vai ver lá uma requisição de entrada numa API, não sei o que, Value Object. Aí tu vai ver uma DTO. É, não é a mesma coisa. Importante, não é. Então, o Value Object é um ser, né? É um elemento que ele a sua identidade ela é definida pelos seus parâmetros. Então, se o endereço ele tem a mesma rua, né, o mesmo número, o mesmo CEP, é o mesmo endereço. É o mesmo endereço, é o mesmo andar, a mesma sala, é o mesmo endereço. A pessoa, se tem dois Lucas Campreguer, não necessariamente, né, é a mesma pessoa, sabe? Meu primo chama Então, ela não é Lucas. definida. É. Então, isso aí são dois conceitos. O outro conceito que é importante é a raiz de agregação. Raiz de agregação, como se fosse, assim, muito resumidamente, tá? Muito resumidamente, é como se fosse uma entidade que ela é como se fosse a raiz por onde um comando ou uma alteração chega nos value objects de entidades, como se fosse a entidade maior lá naquele domínio. E aí, vamos dar um exemplo assim para você conseguir entender o que é esse limite de transação, o que é essa integração. Imagina que você tem um pedido e o item de pedido, né? Assim, em um e-commerce, por exemplo. E aí, lá dentro poderia ter o endereço, que é um value object, o value object, né? Agora, um item de pedido talvez não seria um value object. Você pode ter dois itens de pedidos iguais, né? Você pode pedir dois macarrão no seu software preferido de entrega de comida, né? E é coisa diferente, são dois pedidos, né? E aí, repara que se você altera um item de pedido, o pedido aumenta o preço. Se você muda o endereço, o pedido para onde que ele vai é meio que alterou. Então, você está vendo que você tem um limite de transação bem definido ali no pedido? O pedido é um limite de transação. Agora repare que o cliente tem pedido. Mas se eu alterar, sei lá, o nome do cliente, ou sei lá, a idade do cliente, não necessariamente você vai alterar o pedido, né? E vice-versa. Então repare que já tem dois agregados diferentes, onde o cliente é uma raiz de agregação aqui e o pedido é uma raiz de agregação aqui com um limite de transação bem definido, né? Não só complementar, o Volverno ele dá uma ajuda, né, sobre como a gente, às vezes quando a gente fica na dúvida, né, como eu vou saber o meu limite de transação, né? Como eu saber que eu não tenho um super agregado? Aí ele dá algumas coisas que fazem sentido, né? Normalmente, por exemplo, a raiz de agregação ela vai ser manipulada, por exemplo, ela vai ter uma tela relacionada a essa raiz de agregação. E normalmente os seus agregados filhos, né, os seus valores objects e tudo mais, eles vão ser gerenciados na mesma tela, né? Dificilmente eles vão estar em outra tela. E dificilmente uma métrica para mim saber, será que eu estou fazendo um super agregado aqui, é o repositório. Porque normalmente a gente tem um repositório por raiz de agregação, né? De acordo com os livros, né? Essa é indicado. E se eu tenho muitos métodos finders by ID tal coisa, finder tal coisa by ID, finder tal coisa by ID, provavelmente eu estou começando a transbordar já de entidades dentro da minha raiz de agregação.
Bem pontuado. Então, evoluindo nessa ideia aqui, né, de alguns conceitos de DDD e como que se vincula com Event Storm e um startup de project. Então, aí, quando você já definiu uma raiz de agregação, que nem o Cassiano falou dos smells aí, de uma raiz de agregação que está muito grande ou está muito pequeno, o livro ele também fala, sabe, de regras, de como, o que é uma raiz de agregação boa, o que não é, e quais são, quando você deve quebrar a regra, sabe? Ah, não, ficou muito, teve problema de performance. Ah, se você colocar, sei lá, alguma coisa aqui, um dado extra que vai ficar melhor para o seu cliente, enfim. Aí, quando você começa já a definir suas raízes de agregação, você já começa a ter um passo além, né, voltando já lá para a sua arquitetura como um todo. Por quê? A raiz de agregação, por exemplo, o ideal é que ela se comunique assincronamente. O que isso quer dizer? Que a consistência seja eventual. Sabe? Então, por quê? Porque o limite de transação é da raiz de agregação. O limite da transação não é entre a raiz de agregação. Então, o cliente e o pedido eles não vão ser alterados numa mesma transação. Por quê? Definição de raiz de agregação. Então, já começa a ter uns insights sobre isso, né? De como, o que se comunica com o que e como se comunicar. Existe, né, agora já conceituado algumas startups aqui de conceitos, né, de nomes, existe uma dinâmica que chama-se Event Storm, em que você pode fazer ela no início né, do seu projeto. Você senta com seus especialistas de domínio e você começa a mapear todos os comandos que existem naquele momento, né? E você começa a ter um briefing bem legal de todas as suas raízes de agregação, entidades e comandos e como que se comunicam cada coisa ali dentro, sabe? Então como se fosse uma dinâmica que vai te dar um modelo assim, inicial de por onde começar, né? E aí agora, uma vez que já tem, né, as agregados, as entidades, o value unit, como se comunica, o que é comando, você já consegue normalmente sair dali com mais ou menos o que é um bounded context. E aí você já sabe que se o sistema é complexo, tende a crescer, não é legal, por exemplo, colocar dentro de um serviço só 2 bounded contas, né. Então, mas também não faz sentido você pegar lá e colocar 3 serviços dentro de uma raiz de agregação só, porque você está indo para um microserviço, né, mentira, para um nanoserviço, que é o termo, né, uma coisa muito pequenininha. Então, existem ferramentas de como dar um startup legal e a raiz, sim, a ideia inicial é o quê? Fala com o negócio. Qual que é o objetivo do negócio? Mapeia o domínio bem, constrói sua linguagem oblíqua, faz, né, conversa bem e você consegue startar. E realmente essa ideia, ela é uma que você contou no início, né? Eu acho que eu falei isso tudo para chegar assim. Realmente existe até uma ideia, monolith first, né? Que é o monolito primeiro. Comece grande porque você tem no início é o momento que você menos sabe. E o arquiteto é aquele cara ou aquela pessoa, né, homem ou mulher, que sempre vai tentar tomar a decisão no momento que ele mais tem informação, ele ou ela. Imagina que sim, você pode escolher que vai quebrar ou não, né? Quando que você vai escolher? Quando você tiver mais informação possível, né? Se não vai fazer sentido eu quebrar agora, não vai ter nenhum ganho, beleza, joga para frente, porque lá eu vou ter mais informação e vou conseguir quebrar melhor. Então, é uma estratégia de como fazer boa arquitetura. Tome suas decisões técnicas no limite assim, de que você vai ter a máxima de informação possível sem abrir mão, sei lá, de performance, de algumas, né, limites de restrição que o cliente te deu também, né? Legal. Então, faz sentido começar grande. Eu acho até, agora voltando àquilo que tu perguntou, Fernando, eu acho que essa última parte que o Naves falou, o Event Storm, seria a principal resposta também daquilo, sabe? Tipo, por causa que isso que tu falou é realmente um problema que eu vejo que times passam e que, falando sobre Domain Driven Design, não deveria existir. Porque o que Domain Driven Design prega, né? Prega que tu tenha que ter total domínio sobre o teu negócio, né? Que tu desenvolva orientado ao conhecimento do negócio. Então, como é que eu vou ter um conhecimento de negócio? E o Event Storming, eu acho que dificilmente eu vou conhecer algum arquiteto que tenha feito e que não vá depois defender a bandeira de que ele é uma das melhores formas de tu saber como criar um software inicialmente, sabe? Porque o Event Storming, além de tu mapear teu software a nível de negócio, ele tem estratégias para tu conversar, tipo um arquiteto conversar com o PO, sabe? E aí tu consegue extrair e separar em contextos. Então o Event E Storming, criar ele a é muito linguagem legal. ubíqua também, né? Exatamente. E aí, com isso, tu consegue passar para a equipe, né? E uma das estratégias que eu vejo que é muito legal é que a partir do momento que tu tem o Event Storm, ele pode ter, digamos assim, uma big picture, né?
Tipo, que nem a gente faz lá, às vezes a gente quer criar a arquitetura de um projeto, aí a gente diz aqui, então vou colocar aqui o Kubernetes, com 300 microserviços, comunicando com o RabbitMQ e não sei o que, sabe? E não tem esse do Event Storm. Só que agora, a partir do momento que a gente tem primeiro o Event Storm, a gente toma qualquer decisão filtrando pelo Event Storm, como o Event Storm fosse o gateway entre, entre a documentação do teu projeto e o projeto. Por exemplo, eu quero colocar uma tela, beleza, vamos olhar para o Event Storm e vamos ver como é que ele vai se encaixar com o nosso contexto. E agora a gente vai poder desenvolver. Né? Por quê? Por causa que aí tu tem o conhecimento de negócio, além de ter uma documentação oficial e atualizada do teu projeto, sabe? E que vai refletir essa regra de negócio. E acrescentando, uma vez que você já fez o Event Storm, já tem sua regeneração, às vezes já tem os bound constants, já até sabe mais ou menos se um sistema não deveria ter mais de um bound constant, porque o bound constant normalmente ele é voltado ou para um departamento ou para um contexto delimitado, onde você tem uma linguagem, né, que é diferente né, para cada um. Se você põe um time tratando com duas linguagens, dois objetivos distintos, a chance de dar problema é grande, porque assim, é como se fosse aquela coisa de cachorro de dois donos, né? Então o que é o cliente? O cliente é o paciente ou o cliente é quem paga a conta? Então você começa a ter alguns conceitos com mais de um significado que começa a trazer problemas, sabe? Você começa a criar problemas com isso. Então, existe uma forma, assim, de você iniciar, mas não existe regra de prata, sabe? Bala de prata, né? É mais começar grande, tentar fazer uma conversa bem forte e madura com o produto, para conseguir extrair dos especialistas de domínio toda a regra e toda a forma de comunicação aí entre os vários elementos que existem, né, nesse domínio, né, nesse contexto. Esse ponto da bala de prata é muito bom, porque, na verdade, ultimamente eu vejo, assim, muita gente, digamos que intimidada pelo DDD. Tipo, eu quero colocar DDD, mas eu não sei, o DDD parece muito difícil, né? Parece ser muita coisa. E se a gente for falar na prática, a gente tem nós estamos falando hoje de 1000 páginas de 2 livros, né? Cada um com 500 páginas, 600 páginas ali. Então, é comum a pessoa pensar, cara, eu até gostaria de usar o DDD, só que é muito conhecimento que eu não tenho, sabe? E a galera acaba abordando ele daí, né? Então, eu gosto de pensar em macetes que introduzem a pessoa a um primeiro contato com o DDD, sabe? Que eu acho que é bem válido. E a primeira é, tipo, como eu falei, o Event Storming, sabe? Para a pessoa ter um conhecimento da regra de negócio, poder mapear os contextos em linguagem ubíqua, né? E o segundo é começar privando as propriedades dentro do software, sabe? Tipo, eu vou criar uma entidade, em vez de deixar tudo público, a moda louca, assim, começa deixando set privado, sabe? Cria um construtor para tua entidade, sabe? Modifica ela através de operadores lógicos. Eu acho que esses são pouquinhas coisinhas que, por mais que não reflitam tudo que o DDD traz, já são bons primeiros passos, sabe? Já fazem diferença, pelo menos naquele momento que o cara tem que pensar assim, eu tenho que mudar aqui o valor de uma propriedade. Será que eu não vou quebrar em outro lugar? Sabe? E isso aí é até um anti-pattern conhecido, né? É o Anemic Domain Model, né? Tem um artigo É, do Martin Fowler que fala sobre isso, que é uma ferramenta muito forte, isso aí dá comportamento de fato para suas entidades, né? Realmente fazer uma orientação de objeto bem definida. Porque muita gente acha que assim, eu vou fazer um DTO e chamar de entidade, vou colocar todos os campos, aí todos os campos têm get e set, né? Eu acho que tem em algumas linguagens, tem até alguns arroba alguma coisa que já gera todos os get sets automaticamente, né? Ou então no C Sharp você só põe lá get set, né? Já gera, né? E não tem um comportamento, sabe? Aí evidentemente, no dia 1 que você conversou com o seu negócio, você falou dos comportamentos, dos motivos de fato que fazem sua entidade alterada, né? Tem uns motivos, sabe? Eu vou dar um aumento de salário, existe aumento de salário? Não, o que existe? Existe dissídio, existe promoção, então não faz sentido você dar tipo um set de salário, faz sentido você aplicar dissídio, né? Aham. Promover, né, o funcionário. Esse tipo de coisa é o que deveria se E ver é numa pensar entidade, mais né? no, no, Comportamento. no, no negócio, né, e no comportamento na hora de escrever, e não só no Nos casos, sistema, né? nos casos de uso mesmo, né? Nos casos de uso. o Valverno, ele descreve essa parte, inclusive, de uma forma que é um dos pontos mais fortes do livro que eu lembro, que eu acho que eu nunca vou esquecer, porque ele foi bem crítico a isso, sabe? Tipo, ele diz, dê preferências a domínios ricos do que a domínios anêmicos, né? Domínios ricos é o que a gente está comentando agora, né? Mais comportamentos e entidade. Por quê?
Porque domínios anêmicos, eles realmente causam amnésia, né? Por quê? Por que amnésia? Por causa que o cara que tá criando aquele domínio anêmico, na hora de dar manutenção, ele vai esquecer daquilo que ele tá fazendo, sabe? Ele vai esquecer daquela lógica lá. Ou seja, domínios anêmicos levam à amnésia, sabe? Essa frase foi uma das que mais pegou, assim, sabe? Quando você faz o domínio anêmico, eu acho que a coisa mais comum de ver é, por exemplo, você tem lá a entidade, lá o serviço para cliente, chama assim, cliente API. Aí dentro do cliente API você vai ter um projeto chamado service, ou use cases, ou sei lá, qualquer coisa, né? Que vai ter todas as regras de negócio, e lá dentro vai ter o quê? Cliente service, em PL, cliente service, implementação, algo assim. E aí dentro vai ter tipo 10 mil linhas, Sim. tudo que tá no sistema tá ali dentro. A entidade cliente é um DTO, e aí você vai ter duplicação de código, você vai tentar achar alguma coisa que você não acha. Às vezes tem essa sua ferramenta de análise estático de código, não consegue rodar nessa classe tão grande. Enfim, tudo isso pela falta de um domínio um pouco mais rico, né? Aproveitando que a gente estava falando aí sobre essa questão dos casos de uso, né, e de implementar isso, eu estava pensando como que isso conversa com a nossa arquitetura do nosso sistema, né? A gente fez um outro episódio aqui falando sobre Onion, sobre arquitetura hexagonal, e eu estava pensando justamente isso, né? É claro, vocês falaram que dá para aplicar os conceitos de DDD ali, às vezes não no seu primor assim, mas um pouco ali no sistema. Mas pensando num software que usa bem, né, o DDD, teria uma abordagem de arquitetura que seria ideal para ser utilizada? Ou que facilitaria a implementação de DDD? Mano, então, vamos, deixa eu só falar um pouquinho, puxar para um outro assunto, que é questões de datas, né? O que rola? A gente tem ali o livro azul, hã, que foi lançado em 2002, e muita gente que lê só o livro azul vai pensar que o DDD ele é arquitetura de N camadas, né? Ou seja, se eu quiser fazer um DDD, eu vou ter que fazer uma arquitetura aqui de camada de apresentação, aplicação, domínio e infraestrutura, né? Porque é a que o Eric Evans propõe lá no livro, né? Só que tem que lembrar que em 2005 lançou o Hexagonal, né? Em 2008 veio a Limpa, e por aí começaram a ver várias abordagens. Então, a verdade, e lembrando em consideração que o domínio do design é um design core, né? Porém, quando chegou 2013 e o Volvernon lançou o livro dele, passou 11 anos, então ele teve várias ideias novas, né? Então, no Volvernon ele tem um capítulo lá que se chama Arquitetura, né? Um capítulo que a gente não tem no livro azul. E o que seria esse arquivo arquitetura? O Volvernon dá vários exemplos de colocar em qualquer arquitetura do Driven Design, basicamente. Ele fala muito do SOA. Na verdade, o Volvernon, ele fala muito que o SOA é a arquitetura perfeita para tu distribuir os teus contextos, por exemplo, né? Ou seja, em vez da gente querer fazer microserviços de cara, monolito, ele fala de separar os contextos em serviços grandes, né? E então ele trabalha muito nessa ideia. Ele também fala muito sobre arquitetura hexagonal, né? Então ele fala como é que implementa o DDD com a arquitetura hexagonal. Ele traz sobre CQRS. Ele é bem rico. Ele traz, inclusive até esse é um dos pontos que eu ouvia muita gente dizer o recomendar primeiro o livro vermelho e depois o livro azul. Só que esse capítulo de arquitetura, se eu recomendasse primeiro o primeiro, eu diria até para a pessoa que é mais júnior, assim, pular ele, sabe? Porque as pessoas que eu recomendei que leram ele tiveram muita dificuldade nesse capítulo, sabe? Porque como ele fala de arquitetura, ele traz muitas complexidades, principalmente quando ele fala de arquiteturas orientadas a eventos, né? Que nem, por exemplo, o livro azul a gente não tem arquitetura orientada a eventos. Então, até porque ele nem fala de SOA no livro azul, né? Então, os eventos de domínios, que hoje são muito populares no DDD, ele veio, digamos assim, como um presente no livro vermelho. E até o próprio Eric Evans foi lá e escreveu um agradecimento lá na capa do livro vermelho lá, dizendo que ele reconhece essa ideia como muito boa. Só que entender isso dá um certo trabalho, sabe? Ou seja, no livro vermelho a gente tem uma boa explicação de como colocar em qualquer arquitetura, quase, basicamente, né? Só que o leitor desse livro, nesse capítulo, tem que ter uma certa senioridade ali, sabe? Ou pelo menos estar disposto a reler aquele capítulo, na minha visão, assim, sabe? Mas então, assim, pensando em arquitetura melhor ou pior, não teria. Teria como você aplicar. Aliás, né, a decisão da escolha da arquitetura seria baseada em outros critérios.
né? E aí você poderia aplicar os conceitos de DDD em qualquer uma delas, seria isso. Existe alguns conceitos, né, que lá dentro do livro DDD que te ajudam também a criar uma arquitetura legal, mas de fato é melhor ser focado nos aprendizados, sabe? Os conceitos, você pega o Clean Architecture e vê os conceitos lá, o que que fica legal, o que que um projeto deve ser, como é que deve ser as relações entre os pacotes, né, para você conseguir desenhar sua arquitetura do que fazer uma coisa by the book. Mas tem algumas dicas, né? Por exemplo, assim, o repositório sendo um para raiz de agregação, que nem o Cassiano falou. E aí, é comum o seu business ele está mais voltado para o comando do que para a query, quando a gente fala de CQRS, sabe? Que é onde que o comando é uma coisa que starta e a query é uma coisa que busca. Então, você faz o repositório, você faz aqui no repositório, você faz os comandos e as queries, você vai no data access object, porque senão você vai lá e tem uma rota de buscar qualquer coisa e você queria, na verdade, ter 3, 4 informações, o negócio vai lá e demora 2 minutos para um get por ID, né? Pô, casos reais que a gente vê aí na indústria, né. Então, no livro também fala sobre domain services, fala sobre application services, né, que às vezes pode parecer um pouco com aquela interpretação errônea do que a galera fala sobre da Onion, né. Cara, isso É, eu vejo muita coisa a galera se perder aí. é, é, mas assim, foca nos conceitos, sabe, que o Domain Driven Design é uma abordagem de como resolver complexidade do domínio, sabe. Ele não necessariamente vai falar para você assim, pô, por mais que tenha um capítulo sobre módulos, tá? Tem um capítulo lá sobre módulos, mas ele não vai falar sobre, sei lá, simetria, que nem o hexagonal fala, ou todos aqueles capítulos sobre boas práticas de pacote e de classe, como escrever uma classe bem do Clean Architecture. Não vai chegar nesse nível. O objetivo dele é outro. O objetivo dele é resolver a complexidade de domínio, sabe? Sobre isso. Com base em tudo que vocês falaram aí, né, assim, o DDD é um conceito que é importante ser estudado, mas muito provavelmente não é o primeiro conceito que vai ser atacado por alguém mais júnior, né, que está ali, né, ainda aprendendo sobre os conceitos de programação, de orientação a objetos. Então ele exige ali uma certa maturidade para a pessoa começar a lidar com esses conceitos, né, de DDD. E aí o que eu fiquei na dúvida seria o seguinte, né? Como é que a gente pensaria na aplicação disso, né? Falando de colocar isso na prática nos nossos times de desenvolvimento, né? Como é que a gente pensaria em aplicar isso em um time que é mais júnior, né? Por exemplo, será que vale a pena a gente implementar o DDD, sendo que a gente tem um time mais júnior? O time vai conseguir lidar bem com isso? Ou a gente vai acabar gerando mais complexidade para que essas pessoas tenham mais dificuldade de dar manutenção no sistema, entendeu? Será que pode, o resultado pode, sem querer, acabar indo pelo caminho contrário? Cara, eu amei essa pergunta. Nossa, eu amei essa pergunta. Cara, eu acho que esse é um ponto muito forte, tá? Porque vamos pensar o seguinte: normalmente, né, as pessoas mais baratas de colocar no projeto são os júniors, né? E então, provavelmente a gente vai ter mais júniors, inclusive, do que sênior. Eu mesmo já passei por situação que eu era o único sênior, né? E o resto não era nem júnior, era estagiário, tá ligado? Então, e aí pensa o seguinte, tá, beleza. Eu tenho uma equipe com uma maturidade técnica baixa e eu tenho um software grande para fazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou sacrificar esse software? Tipo, eu vou esquecer todas as boas práticas porque a galera não sabe codar? Pô, quem vai pagar caro por isso é o cliente, né? Lógico, ele já tá pagando um preço reduzido, mas eu acho que a visão tem que ser outra, sabe? Porque eu acho que o júnior, dentro de um projeto, ele tem que ser conduzido, né? Agora, sendo meio filosófico, assim, mas eu acho que uma boa arquitetura, ela tem que induzir o júnior a fazer a coisa certa, porque normalmente, imagina que tu te perdeu no trânsito, né? Tu não sabe para onde é que tu vai dirigir, o que que tu vai usar? Tu vai usar as placas, né? Tu vai olhar a placa e vai tentar ganhar alguma direção. Então, a mesma coisa se reflete para o software. O júnior, por exemplo, imagina, né, nesse caso, onde é que tem muitos júniores no projeto e um arquiteto, o arquiteto provavelmente ele vai ser o único que vai saber a arquitetura limpa, né? Provavelmente nem os sêniors vão saber, né? É comum acontecer isso. Então, a gente não tem que abdicar a mão das boas práticas, pelo contrário.
cabe ao arquiteto fazer uma arquitetura boa o suficiente para que a equipe consiga ser conduzida dentro daquele cenário. E como é que a gente faz isso, né? Por exemplo, se eu tenho um software já que nasce com Domain Driven Design, o júnior, quando ele tiver que fazer a feature dele, ele vai pensar, muitas vezes ele vai pensar assim, será que já tem algum lugar aqui que faça alguma coisa parecida com isso? E ele vai olhar lá, aqui ele faz assim, tá, então eu vou tentar fazer mais ou menos dessa forma. Ou melhor ainda, eu sou um entusiasta de bases arquiteturais. Então, eu acho muito legal quando o projeto ele tem, por exemplo, eu tenho um base repository. E se eu implementar aquele base repository, ele já vai dizer exatamente, por exemplo, as, as interfaces que as minhas classes têm que herdar, sabe? Os métodos que as minhas classes têm que ter, quais métodos abstratos, quais interfaces. Eu acho que um bom projeto ele é definido por isso, sabe? E isso vai ajudar o júnior a caminhar dentro do projeto. Porque se não tiver isso, o júnior vai fazer a moda louca dele, entendeu? Ele vai fazer, tipo, eu aprendi a programar que agora eu vou codar. Eu boto Aham. Só fé. que, Eu, né? eu concordo. É... Pode falar, Naves. Não, não, tranquilo, Deixa eu só tranquilo. fazer um adendo antes. Eu amei sua resposta, viu, Cassiano? Muito obrigado. Acrescentando, eu diria que seria necessário pelo menos ter alguém que já tenha experiência e vivência com com esse conceito, sabe, com o DDD. Realmente, se você colocar um monte de pessoa que está muito crua, né, que nunca viveu aquilo, a chance de errar é muito grande. E arquitetura é sobre custo. Se tiver que refazer as coisas, ou você faz uma coisa bem mal aplicada, você aumenta o seu custo, né? Você pôs uma abordagem lá que é para resolver complexidade, às vezes você nem precisava daquilo, eu sou software simples, então você introduziu um monte de complexidade técnica, e repara que o cliente quer pagar só pela complexidade de domínio, não pela técnica. Então você introduziu um monte de complexidade técnica lá sem resolver problema e etc. E olha o tanto de conceito que a gente falou aqui nessas meia hora, 40 minutos de conversa, né? De raiz de agregação, event storm, event sources, arquitetura limpa, hexagonal, o que é uma raiz de agregação com domínio, value object, um monte de coisas, eventos de domínio, domain service, application service, qual que é a diferença entre os dois, o que é um repositório, o que é um data access object, o que é um CQRS, por que o domínio fica no comando e não fica na query, olha o tanto de complexidade, como é que você vai dar isso para um time que nunca viveu isso, não sabe o que é isso? Então você só está aumentando o custo de complexidade técnica, sendo que o cliente só quer pagar pela complexidade de negócio, e você não está resolvendo às vezes problema nenhum, está criando problema. Então eu diria que tem que ser uma coisa com cuidado, tem que ter alguém lá que sabe o que está fazendo. Toda decisão que a gente toma é uma decisão voltada para custo, sabe? A gente quer sempre minimizar o custo. Tem uma solução muito fácil também, é só o cliente pagar pelo time de arquiteto. Tipo, em vez de contratar júnior e pleno, só coloca arquiteto no time também. Resolve. É fácil pra Mas quem assim, essa aí? mas eu adoro, Naves, quando você fala, né, que a arquitetura é sobre custo e é sobre otimização de custo, né? Eu acho isso sensacional. Para mim, a gente devia, sei lá, pintar isso aqui, ó, escrever em algum lugar, porque eu acho que faz muito sentido isso que você fala. Mas eu fiquei lembrando de quando eu era júnior, que eu entrei num projeto aqui e eu não entendia nada do por trás, mas realmente era uma boa arquitetura e na época parecia muito boa, justamente porque ela evitava umas merdas, assim. Claro que ainda dava para fazer muita merda, não tô falando que era a melhor arquitetura do mundo, não. Dava pra fazer muita merda ainda, mas tinha tanta coisa que era abstraída que, assim, eu fui entender o por trás mesmo muito tempo depois. E eu concordo com o Cassiano quando ele fala isso, de que, poxa, boas arquiteturas talvez elas tenham que ser meio abstraídas mesmo para algumas, para quando você tem um nível de maturidade muito baixo, você não precisar entender de certas coisas e você ainda assim conseguir endereçar problemas, sabe? E assim, só que ao mesmo tempo eu também concordo com você, Naves, de que, pô, a gente também não dá para colocar só júnior num time, mas ao mesmo tempo também, em um momento de eficiência digital e de produtividade, a gente também tem que extrair o máximo de produtividade de júniores também, entendeu? Então, assim, eu acho que é um balanço aí que a gente precisa ter sempre de claro, né? Eu não acredito também em times só de sêniores, que eu acho que isso é meio inviável, mas ao mesmo tempo também não dá para ter um time só de júnior, né? Aí você esbarrou num conceito bem legal, que é o conceito de erosão arquitetural, e até que acho que conversa muito bem sobre o que o Cassiano falou de base arquitetural. Que é assim, aquela propriedade do software de perder como ele foi pensado no início com o tempo, sabe? Então, você tinha pensado lá um DDD com entidades ricas e quando ele começa a ter, né, entidades anêmicas, com toda a regra de negócio fora do domínio, só na camada de aplicação, e, sei lá, às vezes parte de query ficando complexo. Então, esse tipo de coisa também dá para
para colocar algumas fitness function e até o que a gente chama de testes de arquitetura. Teste de arquitetura é como se fosse um teste unitário, que ele vai varrer suas DLLs e vai falar assim: olha, essa DLL que está enxergando um projeto que não deveria. Ou seja, você consegue criar restrições arquiteturais para que a sua arquitetura, no decorrer do tempo, não sofra de erosão. E além disso, você ainda consegue também fazer tudo, usar as herança e toda uma base arquitetural legal também para você conseguir guiar, né, além dos próprios testes, sabe? Porque o teste, porque a base, o cara, beleza, eu não vou herdar desse identity aqui, então vou criar uma entidade que não é entidade e é isso. Aí você vai lá, o teste unitário falha, porque tem um teste unitário falando assim, todas as classes que estão dentro do projeto entidade deveriam editar, entendeu? Você consegue fazer isso. Esse conceito de erosão arquitetural e de teste de arquitetura Isso é bem é bem legal legal. mesmo. Isso é bem legal mesmo, né? Porque aí evita realmente as merdas, né? Evita, sei lá, alguém que chamou um negócio de um domínio que é incorreto, né? Ou, enfim, isso ultrapassou algum limite ali que estava no design, não deveria ter sido ultrapassado, né? Daquela solução. Isso é bem legal. E é bem comum ainda, tipo, querendo ou não, para nós que estamos conversando aqui, nós concordamos que isso é necessário. Mas para aquela pessoa, por exemplo, que não está tão familiarizado com o domínio do Lean Design, a separação em camadas, eles vão achar, cara, isso aqui é over architecture. Ah, tá doido, não vou fazer isso aqui, sabe? Então, ter alguma ferramenta que proteja o software disso é muito bom. Que nem, por exemplo, camada, serviço de domínio e serviço de aplicação. Quem não conhece, não sabe qual é realmente a diferença dos dois, vai dizer, eu não crio serviço de aplicação e serviço de domínio. Mas não é que é repetição de código, são coisas diferentes, né? O próprio Eric Evans, por exemplo, fala lá que a linha que divide isso aí é um pouco confusa, mas é necessária, né? Por quê? Por causa que o serviço de aplicação simplesmente não vai envolver regra de negócio. O serviço de domínio ele vai existir porque ele está cobrindo alguma parte complexa do teu código lá. Ou seja, ele está lá para ajudar a tua vida. E o de aplicação está lá para não poluir teu código, né? Não misturar coisas que não devem, entende? Então, só que se a gente não ter formas de proteger o nosso software disso, vai chegar o cara lá que vai pensar assim, eu não preciso disso e vai fazer o que não deve. Uhum, justamente. Deixa eu só me retratar um negócio que eu falei aqui, porque eu falei assim que eu não acredito em times só de sêniores. Não é exatamente que eu não acredito em times só de sêniores, não é exatamente isso. Mas é mais sobre otimização de times. Porque eu acho que um time só de sênior, provavelmente algumas pessoas estarão subvalorizadas, vamos falar assim, estarão mal alocadas, enfim. Você aproveitaria melhor o recurso daquela pessoa se Exatamente. ela tivesse em outro time Ajudando outro time. a virar um Exatamente. A sênior não ser que a também, gente né? tivesse uma empresa só de sênior, o que é inviável, né? Assim, mas foi nesse sentido que eu quis dizer, no sentido de otimização mesmo, de alocação de times e pessoas em problemas, né? Foi nesse sentido. Até porque senão fica inviável, né? Que nem até eu falei antes. Antes de qualquer coisa, saibam que eu falo muito bobagem, tá? Então, o que eu falei antes, eu falei brincando de um time só de arquiteto. Não, sim. Eu não falei sério. Né? O cliente, eu acho que o cliente não vai querer pagar um time só de arquiteto, né? Sim. Só um complemento nessa parte que a gente estava falando agora por último, até para falar de como conseguir valorizar bem o sênior, né? Eu acho que o ideal é quando a gente consegue fazer o sênior se diluir dentro do time, né? Tipo, pegou o conhecimento que nem a gente estava comentando ali da base arquitetural, por exemplo. A gente conseguiu fazer que o sênior faça um trabalho bom, que os júniors estão conseguindo se espelhar nesse sênior para evoluir esse projeto, ou seja, tu tem um projeto bom com custo otimizado, né? Isso aí é bem bacana. E o DDD traz isso pra gente. Boa. Eu só queria, então, para finalizar, o Cassiano até já falou, né, em algum momento aí, que para ele a pessoa deveria ler primeiro o livro vermelho, né, mas pulando o capítulo das arquiteturas e depois ler o livro azul, né? Não é isso? Você falou? E voltar na arquitetura? Mas enfim, mas eu queria que a gente, só para quem não conhece nada de DDD ou conhece pouco e quer entender um pouco mais, qual desses dois livros assim é melhor começar? Enfim, por onde começar. Por onde Às começar. vezes é melhor não começar por DDD, entender as arquiteturas, entender outros conceitos de orientação de objetos primeiro. Na minha experiência, assim, o que rola? Eu fui primeiro apresentado ao azul, sabe? Porque eu fui meio, digamos assim,
preconceituoso, né? O que rolou, assim? Quando eu conheci DDD a primeira vez, né? Foi num curso de um cara lá e ele falou dos 2 livros. E aí ele falou: "Ó, o DDD nasceu aqui", e eu pensei assim: "Então eu vou ler esse aqui". Só que todo mundo já dizia que esse livro era difícil, e realmente é uma nesse aspecto ele é um livro, ele tem que refletir o nome dele, sabe. Tipo, o DDD, a capa do livro lá tá dita assim: "Atacando a complexidade no coração do software". Então o Eric Evans, ele nos traz bons exemplos de como fazer isso, sabe. Então, eu tive eu tive que ler esse livro mais de uma vez, eu tive que ler ele pelo menos 2, né. Na verdade, digamos assim, eu li 2 que eu parei assim: "Agora eu vou entender essa porcaria aqui". Mas teve outros momentos ainda que eu peguei aquele livro de novo, inclusive ele fica aqui na minha estante, direto eu tô folheando ele, por causa que às vezes tem conceitos que eu tenho que reler nele, Uhum. sabe. Mas o que eu gosto nesse livro azul é o seguinte: ele fala muito sobre design de código, sabe, ele fala muito mesmo, sabe, e tem termos dele que eu senti falta no vermelho, né, que nem, por exemplo, no vermelho, ele não fala sobre políticas, né, que nem o que seria exatamente uma política, assim, falando do design, seria ele dá um exemplo lá de um sistema de navio, né, de transporte de cargas em navio. E ele dá um exemplo lá de como é que ele fazia o cálculo de para saber se aquele barco podia transportar o tanto de carga que tinha nele, né. Então ele mostrava o primeiro código, que é normalmente que a gente aplica no nosso software, que ele tem lá um serviço e esse serviço lá tem os códigos com if else, com os valores e tudo mais, por mais que chamando constantes, ele ainda estava complexo. E aí ele dá a ideia, por exemplo, de tu colocar lá numa política, e em vez de colocar toda aquela complexidade, tu só diz assim: the policy carga está acima do limite, sabe? Mesclando bastante inglês e português agora, mas traduzindo assim seria: a política de sobrecarga está aceita ou não, sabe? Era só isso, It. E se tivesse qualquer coisa que mexer nessa lógica, teria que mexer nessa política, ou substituir essa política. Isso é muito legal. Além de vários outros conceitos, que nem conceitos como o specifications é um excelente, né? Como tu especifica uma entidade, tudo mais, quando tu usa specification, quando tu não usa, né? São coisas que eu senti falta assim no livro vermelho. Porém, em compensação, o livro vermelho ele vai trazer muito mais de arquitetura, né? E ele também traz uma linguagem mais suave, assim. O Eric Evans, desculpa, o Wolvernon, ele é muito, a forma dele escrever introduz muito bem o leitor, sabe? Porque tu vai conversar e tem momentos assim, eu pelo menos tinha, que parecia que ele estava conversando comigo, assim, sabe? Eu estava lendo isso aqui, eu dava risada, assim, sabe, pensando nisso. Era muito legal. E ele traz outras visões, é um livro mais recente também, né? Então ele consegue trazer como conectar arquiteturas, né? Ele vai falar muito, a parte de domínios ricos eu acho que ele fala melhor, né? A comunicação entre contextos, que nem, por exemplo, como ele fala muito de SOA, às vezes a gente vai ter aquela impressão que eu tenho que dividir só em SOA, então já no, digamos assim, no azul eu vou ter menos arquitetura e mais design. Já no vermelho eu senti que eu tinha design, tinha bom design, mas era mais com conjunto arquitetura e eventos, sabe? Foi essa impressão que eu tive dos 2 livros. Mas eu só senti que eu conheci bem o DDD depois que eu li os 2, sabe? Isso. Eu diria para a pessoa que tá nos ouvindo, primeiro estuda algoritmo de verdade, sabe. É, Estuda algoritmo, primeira coisa, algoritmo. Para de usar lista para tudo, onde você poderia utilizar outras estruturas, né, de Show. dados. Aí depois disso estuda orientação a objetos de verdade, né, por que ou quando usar herança. Aí depois volta um pouquinho para o algoritmo para melhorar seu algoritmo. Aí depois você começa em design patterns, em um pouquinho de design de arquitetura, estuda um pouco de clean architecture, um pouco de hexagonal, e aí depois vai para o DDD, porque o próprio livro faz referência a um desses conceitos, que você pode ser que você vai ler e você não vai conseguir entender. E até para você dar um passo de cada vez, né. Aprender a programar primeiro, resolver o problema, né, o job é, to be done, clean code. antes de o clean code. Não, assim, o que a gente vê aí de pessoas, né, devs que não conseguem dar um nome para o método, sabe, o método está fazendo alguma coisa, não consegue pôr o nome lá Total. que o método faz, sabe. Não consegue, assim, não sabe programar mesmo, assim, em termos de não sabe o clean code, não consegue dar uma expressividade para o código, sabe. Eu tô ali o código, sei que está sendo dito no código, não precisa entrar no método, assim, já entendi ali, entendeu. Não consegue fazer isso com o código. Então acho que vai descer primeiro, depois vai para o DDD.
Então é isso, pessoal. Eu acho que assim, a conversa sobre DDD foi muito produtiva, ainda mais porque assim, eu vejo particularmente uma tendência da gente ter que lidar com mais legados, com mais códigos, ou a gente está construindo códigos que talvez tenham que ser mantidos por mais tempo. Assim, então é importante demais a gente se preocupar, né, em construir códigos com melhor custo de manutenção, né? Então acho que o DDD nos ajuda muito em relação a isso tudo. E a conversa acho que foi muito produtiva, ela extrapolou só os conceitos de DDD, né? Foi muito legal. Então agradecer a Fernandinha, agradecer nossos convidados que estiveram aqui com a gente e até a próxima. Até mais, gente. Valeu! Valeu, galera! Até mais.